O que há de verdade nessa história é de que Mauro Icardi, centroavante argentino com carreira consolidada na Europa, pode virar reforço do São Paulo. A informação foi divulgada pelo jornalista argentino Nahuel Ferreira. Ele afirma que o São Paulo demonstra interesse na contratação do atleta e mais, que o Icardi vê com bons olhos uma transferência para o futebol brasileiro por conta de questões familiares. Só para contextualizar, o Icardi tem 33 anos de idade e nunca jogou profissionalmente na América do Sul, nem no país dele, na Argentina. Ele fez as categorias de base pelo Barcelona e passou a rodar por vários clubes da Itália e da Europa. Sampdoria, Inter de Milão, PSG, até chegar ao Galatasaray. Foram 3 temporadas no futebol turco com números até 4 temporadas no futebol turco com números até interessantes. A última temporada, de 47 jogos, 16 gols e 3 assistências, ele foi reserva em parte do ano, mas sai pela porta da frente e super elogiado por torcedores do Galatasaray. Hoje ele tem uma oferta para seguir num outro clube da Turquia, além de 3 outras ofertas de times de outros países da Europa. Salário do Icardi, 3 milhões e meio de reais por mês. Todas as ofertas que ele tem em mão são cifras inferiores. Mas e o São Paulo tem chance de contratar o Icardi? Antes de gravar esse vídeo, consultei uma pessoa próxima ao presidente Arrim Macês. E essa pessoa assegurou que não há capacidade financeira para fazer um investimento desse tamanho e que o Icardi nunca foi debatido internamente. Se o São Paulo não consegue chegar a 1,7 milhão de reais por mês que o Caleri pede, o que dirá de bater algo próximo a 3 milhões de reais para contar com o Icardi? É óbvio que o Dorival Júnior e todo mundo gostaria de ter um jogador desse nível, mas o São Paulo não se sente capaz de se aproximar de cifras tão grandes e ninguém sabe ao certo de onde surgiu tal especulação. Você gostaria do Icardi no Brasil? O fato dele estar livre no mercado seria um facilitador para que o seu time o contratasse? Use o espaço para comentário e opina. Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. E Alan Franco está fora do São Paulo. Zagueiro titular absoluto, saindo por um preço bem pequenininho. Empréstimo junto ao Tigres do México. Bora explicar em detalhes essa história que surpreendeu torcedores do São Paulo na noite da segunda-feira. O Alan Franco pediu para ser negociado depois de uma proposta de empréstimo do Tigres do México. E o São Paulo, sempre bonzinho, aceitou e concordou com a liberação por empréstimo de um jogador de 29 anos de idade que tem status de titular. As justificativas para a liberação do Alan Franco. Ele pediu para ser negociado e reclamava de salários atrasados. Entre salários, direito de imagem e luvas, o Alan Franco tinha R$1 milhão a receber. São Paulo vai ter o perdão desse R$1 milhão para que o negócio saia. O Alan Franco também reclamou que com o Dorival Júnior ele tinha preocupação em relação ao seu futuro. Vale a lembrança de que na última passagem do Dorival pelo São Paulo, o Alan Franco chegou a ser reserva. Ele era a 4ª opção do sistema defensivo de Dorival Júnior. Pois bem, além do perdão desse R$1 milhão de dívida, o São Paulo recebe pelo empréstimo R$2,5 milhões de reais, empréstimo de uma temporada. Se o Tigres quiser ficar com o Alan Franco em definitivo, vai pagar R$7,5 milhões de reais. Jogador contratado em 2023, 150 partidas e contrato até dezembro de 2028. Renovação aconteceu recentemente. Antes de falar se o São Paulo vai ou não contratar jogadores, só registrar como essa diretoria é boazinha e aceita de forma super tranquila todos os pedidos e alguns caprichos dos atletas. Outro dia o Arboleda se ausentou por um mês, sem dar explicação, e o São Paulo reintegrou o Arboleda e vai utilizá-lo no restante da temporada. O Alan Franco, titular absoluto, pede para ir embora e o São Paulo concorda em emprestá-lo. Para completar, Arrim Macês e Rafinha estão comprando o volante Nilton, que foi reserva, não saiu do banco em 12 partidas do Botafogo nessa temporada por incríveis 18 milhões de reais. Se o São Paulo vai ou não contratar jogador pro lugar do Alan Franco, nesse momento a avaliação é de que não há necessidade. São Paulo deve ir com Arboleda, Sabino, Domingos Duarte, Tolói, Osório e Isaac. Se o Buta, lateral direito angolano, que está sendo especulado, for contratado, ele joga de lateral direito, de ponta e eventualmente de zagueiro. Ele pode se juntar a essa galera que eu citei para tentar ajudar o sistema defensivo do tricolor. O que você pensa sobre Arrim Macês e Rafinha à frente do São Paulo? Estou curioso para saber a sua opinião. Use o espaço para comentário. Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. E o São Paulo segue trabalhando com força para piorar seu elenco para o segundo semestre. Depois de aceitar um empréstimo de Alan Franco para o Tigres do México, o tricolor tem negociações avançadas para ceder também por empréstimo Gonzalo Tapia ao Columbus Crew dos Estados Unidos. Negociação sem custos. O time americano arca com 100% dos salários do Tapia e a opção de compra está avaliada em 8 milhões e 300 mil reais.
Aí você deve estar se perguntando, será que o Tapia ganha tanto dinheiro para ser liberado? A justificativa oficial do São Paulo é de que ele sai para que Gustavo Santana e Ran Francisco tenham mais espaço. Resta saber se Dorival Júnior foi avisado sobre essa possibilidade ou necessidade. O Tapia hoje ganha 350 mil reais mensais. O Alan Franco ganha quase 700 mil por mês. E a saída da dupla vai garantir uma economia de cerca de 1 milhão de reais mensais ao São Paulo. O grande ponto é que para contratar, por exemplo, o Domingos Duarte, que chega sem custos, estava livre depois de sair do Getafe, e também o Newton, volante que pode custar até 18 milhões de reais, o São Paulo vai gastar basicamente mais do que esse 1 milhão de reais. A pergunta que eu deixo para você, você prefere ter Alan Franco e Tapia ou Domingos Duarte e Newton? Já usa o espaço para comentário e opine também sobre essas mudanças feitas por Rafinha e pelo presidente Arrima Assis. Não estou conseguindo entender absolutamente nada. E o São Paulo vai pagar quase 18 milhões de reais por um volante que é reserva no Botafogo. Com um detalhe importante, São Paulo tem sido super austero na contratação de reforços, se comprometendo a não gastar dinheiro, mas abriu-se uma exceção em relação a Newton, que já tem 26 anos de idade e não consegue se firmar no Botafogo. Confesso que eu não consegui entender essa operação comandada por Arrima Assis e Rafinha. O Newton tem, na atual temporada, 12 partidas como titular, 6 jogos em que ele sai do banco como reserva e outros 12 em que ele vai para o banco e nem é utilizado. Ou seja, no ano de 2026, o Newton, que vai custar quase 18 milhões de reais ao São Paulo, atuou por 12 partidas como titular e em 18 esteve na condição de reserva. Desses 18, em 12 ele nem sequer saiu do banco. E é esse atleta que o São Paulo se comprometeu a pagar quase 18 milhões de reais. A única chance de o São Paulo não precisar desembolsar essa grana é se, até dezembro, o Botafogo e o Ferrarese conseguirem se acertar para que o Ferrarese fique em definitivo. Nesse caso, o Ferrarese ficaria por lá em definitivo, o Newton ficaria no São Paulo em definitivo e nenhum dos clubes pagaria dinheiro. Só para completar, importante registrar que o Ferrarese havia sido comprado do Grupo City por 4 milhões e 200 mil euros. Agora o São Paulo tenta empurrá-lo em definitivo para o Botafogo por 3 milhões de euros, tomando um prejuízo de 1 milhão e 200 mil euros. Confesso não entender mais esse negócio de Arrima Assis e companhia. Só para completar, em relação ao São Paulo, tricolor que recusou proposta de empréstimo do Internacional pelo André Silva e ouviu Carlos Coronel, goleiro reserva do São Paulo, rejeitar uma mudança para o Los Angeles Galaxy. E o São Paulo vai tentar contratar mais um jogador português, depois de se acertar com o Domingos Duarte, que desembarca nas próximas horas em São Paulo para a realização de exames médicos e assinatura do contrato. O tricolor abriu conversas com Aurélio Buta, lateral direito de 29 anos de idade, que nasceu em Angola, mas se naturalizou português, defendeu o Benfica e chegou até a jogar por seleções de base de Portugal. O atleta estava livre no mercado depois de 3 temporadas vestindo a camisa do Eintracht Frankfurt da Alemanha. É bem verdade que em uma dessas temporadas ele acabou emprestado. Foi jogar no Copenhagen da Dinamarca, onde esteve em campo em 13 jogos em 6 meses. O Aurélio Buta é um lateral direito que pode também fazer outras funções pelo lado direito do campo, eventualmente até como um ponta. Jogador bem avaliado e o fato de estar livre no mercado joga a seu favor. A informação sobre o interesse no Aurélio Buta foi divulgada pela ESPN. A oferta do São Paulo é de um contrato de 2 temporadas. O Buta também está na mira de outros times do Brasil e de uma equipe do México. Se você não o conhece, como eu não o conhecia, Buta foi revelado no Benfica, estreou no profissional em 2016 e também passou pela Bélgica e França antes da aventura no Eintracht Frankfurt e no Copenhagen. E o São Paulo tem proposta por Bobadilla. O volante que disputou a Copa do Mundo pela seleção paraguaia se apresenta nesta segunda-feira depois de alguns dias de folga. Ele esteve em 4 dos 5 jogos da seleção paraguaia. Foi titular em 2, reserva em outros 2. Na partida que causou a eliminação do Paraguai contra a França, o Bobadilla nem sequer saiu do banco de reservas. Quero te contar que o São Paulo colocou na cabeça que o Bobadilla é o cara para que o São Paulo garanta dinheiro. O tricolor precisa de pelo menos uma grande venda na janela da metade do ano. Mas até esse momento não existem propostas oficiais. Algumas sondagens, procuras de empresários tentando intermediar acordo. Nada que possa ser chamado de uma negociação mais efetiva.
Bobadilla, que havia sido comprado do Cerro Porteño em 2024 por 2.700.000 euros. Hoje, de acordo com o Transfer Marketing, volante de 24 anos de idade está avaliado em 6 milhões de euros. Seu contrato com o São Paulo se encerra em dezembro do ano que vem. Temporada atual de 28 jogos, 3 gols e 5 assistências. O São Paulo sonha em vender o Bobadilla por algo na casa dos 10 milhões de euros. Mas se a ideia é que a Copa do Mundo o valorizasse, a tendência é que isso não ocorra. O fato de ter sido reserva em 2 partidas e nem ter entrado no jogo contra a França certamente não contribui. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do São Paulo. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Tricolor. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.